Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Comunhão no Lar, em que nós conversamos sobre alguns pontos da doutrina espírita, levamos alguns ensinamentos para a casa de cada um de nós. Esse programa surgiu no período da pandemia, em que não podíamos fazer isso pessoalmente, e conseguimos e prosseguimos agora com ele, nesse momento em que nós já podemos nos confraternizar, podemos nos abraçar, mas também podemos aproveitar esses ensinamentos da doutrina em nosso lar. Hoje eu vou tratar de um tema que é muito atual e diante da nossa vida moderna, dos nossos anseios e dos nossos chamados da vida moderna, chamados do mundo. E quando recebemos também o chamado do Cristo, que é o consumo consciente na visão da doutrina espírita. Quando eu era criança, eu assistia aquele filme do Mowgli, que tinha aquela música que dizia, né, que o urso Balu cantava para o Mowgli: necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Ensinando uma visão que não é nova, mas que hoje em dia se torna cada vez mais atual. A gente já vem desde as sociedades primitivas e desde os filósofos da antiguidade, como os estoicos, querendo focar naquilo que é mais importante na vida, querer deixar de lado aquilo que é abuso, aquilo que é excessivo, e tentar perguntar, talvez essa seja a grande pergunta fundamental da humanidade: o que é o essencial? O que é o verdadeiramente necessário para que eu me constitua como um ser humano, para que eu possa me constituir como um espírito e ter a melhor experiência diante da vida e diante dessa oportunidade que nós recebemos aqui nessa encarnação. Jesus tem muitas respostas a nós quando ele fala dos verdadeiros tesouros da alma, que o verdadeiro tesouro não é aquilo que a traça rói, que o ladrão rouba, aquilo que é enterrado e que perde o seu valor, aquele ouro de tolo, como a gente chama, que brilha, mas que não tem um verdadeiro valor real. Ele nos ensina a buscar o que são os verdadeiros tesouros, aquele que a traça não rói, que o ladrão não rouba, e que vai conosco para qualquer lugar que a gente vá, que nos acompanha em qualquer lugar que a gente vá. Esses são os tesouros que a gente deve buscar. Temos um capítulo nas leis morais do Livro dos Espíritos que se chama Lei de Conservação. E nesse capítulo da Lei de Conservação, ele traz algumas lições sobre o gozo dos bens terrenos e sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Porque, claro, nós devemos focar naquilo que é mais importante, saber que essa vida é imortal e que nós não levamos aquilo que nós temos aqui, o que nós construímos aqui, mas que enquanto estamos aqui, nós devemos buscar o melhor lugar, buscar aquilo que é necessário e, a partir do que nós conseguimos construir, multiplicar esses bens, multiplicar esses talentos que nos são cedidos por empréstimos, que são construídos por nós, para também construir-nos melhor enquanto espíritos e construir melhor o mundo ao nosso redor. Então, não cabe a nós simplesmente negar aquilo que é do mundo, mas acolher e transformar em bens com dotes e com possibilidades espirituais. Então, na questão 711 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o uso dos bens da terra é direito de todos os homens? E eles respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia o dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, nós viemos a esse mundo e precisamos nos utilizar daquilo que está no mundo para a nossa própria sobrevivência. Precisamos do alimento para comer, da roupa para vestir, criamos as nossas necessidades, temos a necessidade física e criamos as necessidades sociais que precisam ser supridas. Então, não é errado que nós utilizemos desses bens da terra. Não só não é errado, mas é necessário que nós utilizemos desses bens para que possamos passar por esse tempo que nós temos aqui e passar por esse tempo com o conforto necessário. E ele segue perguntando com que finalidade Deus
pôs atrativos nos gozos dos bens materiais, porque há atrativos nisso. A gente sente prazer, sente alegria de receber, a alegria de comer, a alegria de beber água, a alegria de ter algo bonito, ter algo bom, de ter um teto para a gente poder se abrigar, de ter um ar-condicionado para me livrar desse calor tão grande e de ter serviços que o conforto nos é capaz de suprir, de ter um banco para sentar, uma cama para deitar. E aí os espíritos falam para Kardec que é para estimular ao homem o cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Porque nós utilizamos aquilo que é necessário, mas nos prendemos ao excesso também. Porque se nós temos a roupa que é necessária para vestir, nós queremos também prender-nos ao excesso. Queremos ter mais e mais e mais, e uma de cada cor, uma de cada modelagem, uma de cada jeito. Então, nós precisamos nos livrar dessa tentação de comer mais do que o necessário, de ter mais do que o necessário, de buscar mais do que o necessário. E acabar, assim, onerando os meus recursos da vida. Então, qual é a resposta entre o que é supérfluo e o que é necessário? É o equilíbrio. Eu preciso desses bens para viver. O excesso deles acaba por causar problemas também para mim. Se eu como o suficiente para viver, eu mantenho a minha saúde. Se eu como em excesso, o corpo paga a pena, como dizem, né? Então, eu já começo a atrair mais doença. O equilíbrio é o ponto central entre aquilo que é pouco e aquilo que é excessivo. Então, comer muito pouco pode me dar doenças, pode não me manter firme o suficiente para viver, pode não me dar a energia necessária para viver e trazer sérias doenças para o meu corpo. Comer em excesso da mesma forma pode me trazer uma série de outras doenças. Então, esse equilíbrio, essa temperança, a temperança é a virtude do equilíbrio, é o que traz a medida para que a gente tenha o necessário e não precise utilizar o supérfluo. Então, o avaro é aquele que retém os bens e não gasta. E tem aquela... guarda tudo para si. O pródigo é aquele que dá tudo e não mantém nem aquilo que é necessário. O equilíbrio fica ali, no meio. A generosidade, a necessidade, a atenção à necessidade. Então, nesse ponto, é o que nós devemos nos manter. Procurar onde está o ponto de equilíbrio. Então, aí vem a questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário, esse limite do equilíbrio? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem às custas de sua própria experiência. E aí, na questão 716, ele pergunta também: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da organização física que nos deu? E aí a resposta dos espíritos: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Então, nós hoje atendemos muitas vezes necessidades que não são reais. Então, nesse ponto aqui deve estar a minha reflexão. Do que eu preciso de verdade? O que é importante para mim de verdade? Quais são os meus verdadeiros tesouros nessa vida? O que eu considero necessário para poder viver? Eu preciso comer e é muito bom comer bem. Eu preciso me vestir e é bom estar bonito, é bom me apresentar. Às vezes, da minha própria profissão vem a necessidade de que eu me apresente bem. Eu preciso morar bem, preciso ter conforto, preciso estar bem, e é bom que a gente tenha esse conforto. É muito bom que a gente progrida, é muito bom que eu tenha aquilo que é necessário, que eu tenha um carro, que eu tenha um computador que eu utilizo para fazer a transmissão, para trabalhar. Tudo isso hoje são necessidades que nós precisamos atender dentro da vida em sociedade. Mas a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, eu devo estar me perguntando o que é realmente necessário, o que é bom, o que é necessidade, o que me coloca aquém da necessidade e me faz não viver tão bem,
e onera até a minha posição na sociedade, e o que é excesso, eu estar além do que eu preciso. Então, muitas vezes eu me coloco um degrau abaixo, podendo, eu abro mão de determinadas coisas que poderiam me trazer conforto e poderiam ser muito boas para que eu pudesse melhorar a minha contribuição à sociedade. Então, se eu tenho um computador melhor, se eu tenho um carro que me dê condições de me deslocar, se eu posso ter algo que me dê melhores condições, por que não? A questão é o que eu posso fazer com isso. Tem um ditado que diz: se eu tenho mais do que eu preciso, construa uma mesa maior e não um muro que o separe das pessoas. Então, eu posso ter aquilo que eu tenho condições pela minha posição, que eu conquistei, mas eu posso dividir o meu conhecimento, posso dividir os meus bens, posso dividir os meus talentos com as outras pessoas. Já dizia Aristóteles que quando o meu talento, as minhas possibilidades encontram as necessidades do mundo, aí está a minha vocação. Então, eu posso trabalhar mais e construir mais para a sociedade. Por fim, é sempre bom lembrar da ética. O cristão, ele se pauta completamente pelos princípios da ética. E a ética são os princípios do amor. A ética é a escolha que a gente faz, como se estivesse amando, diz o filósofo. Então, se o meu consumo causa constrangimento, se ele causa sofrimento a pessoas, a animais, a própria natureza, eu devo repensar esse consumo. Nós sabemos que pessoas são escravizadas para produzir mais, para fazer com que as pessoas tenham uma quantidade maior, até para vender mais barato. Então, se nós sabemos que o meu consumo está fazendo com que pessoas entrem em sofrimento, que sejam escravizadas, que vivam abaixo da linha da pobreza, que sejam exploradas, então eu devo repensar esse consumo. Da mesma forma, os animais. Se aquilo que eu como, se aquilo que eu uso como cosmético, aquilo que eu utilizo para o meu bem-estar, está causando sofrimento a seres da criação, né? E tem vários exemplos de comidas que causam sofrimentos intensos a animais, de cosméticos que são feitos com experiências extremamente dolorosas em diversos animais. Então, eu devo repensar. É muito bom que a gente esteja atento a esses aspectos também, que a gente seja consciente de que aquilo que eu estou produzindo, de que aquilo que eu estou consumindo, de que aquilo que eu estou guardando para mim e que estou utilizando não é feito a partir do sofrimento, das privações e do mal-estar, das más condições e às vezes até da morte de outros seres da criação. E lembrar também daquela lição de André Luiz, por fim, de que a gente deve sempre visitar os nossos armários, visitar os nossos cantinhos, visitar aquilo que nós temos para ver se nós precisamos mesmo daquilo. Então, cada bem que eu tenho, cada item que eu tenho, cada coisa que eu tenho, para que aquilo está servindo? Aquilo é realmente necessário para mim? Eu estou dando um bom emprego para aquilo? Eu estou tendo felicidade a partir daquele item? Eu estou construindo a felicidade de alguém a partir daquele bem que me pertence? Para que eu estou utilizando aquilo? Então, pensar isso sobre cada ponto, não só daquilo que nós temos, mas do nosso tempo, das nossas experiências. E, sobretudo, né, o extraordinário é demais. Então, fiquemos com aquilo que é necessário e deixemos o extraordinário para a vida, para os momentos que nós vivemos, para os abraços que nós compartilhamos, para as experiências que nós podemos aproveitar e, sobretudo, para os tesouros que nós podemos construir para a nossa alma. Esse é o verdadeiro extraordinário, e aí é que deve estar a nossa força, a nossa busca e a nossa vivência. Fiquemos com o necessário do mundo e deixemos o extraordinário para os nossos tesouros da alma. Uma ótima experiência para vocês de vida e até a próxima.